Seja muito bem-vindo, fico realmente feliz por você ter decidido dedicar esse tempo para estar aqui. Em meio a uma rotina tão corrida, cheia de compromissos, responsabilidades e distrações, escolher parar por alguns instantes para cuidar da própria mente já é uma decisão muito importante. Talvez você tenha chegado até esta live por alguém que compartilhou com você, ou talvez você tenha visto o tema e sentido que ele fazia sentido. Ou talvez exista alguma coisa aí dentro que já vinha dizendo há algum tempo que precisava de atenção. Seja qual for o motivo, eu quero que você saiba que este é um espaço de conversa, de reflexão e, acima de tudo, acolhimento. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas eu não quero conversar sobre ansiedade apenas como um nome, um diagnóstico ou uma palavra que aparece o tempo todo nas redes sociais. Eu quero falar daquela experiência que muitas pessoas vivem em silêncio. Aquela sensação de que o corpo está aqui, mas a mente já saiu correndo para uma manhã que nem chegou. A sensação de estar jantando com a família e ao mesmo tempo pensando no problema que pode acontecer na semana que vem. De deitar na cama depois de um dia inteiro de trabalho. E em vez de descansar, começar a imaginar tudo o que pode dar errado. Talvez você conheça essa sensação melhor do que gostaria. É curioso perceber como a nossa mente tem uma capacidade incrível de criar histórias. Em poucos segundos, ela consegue construir cenários completos, imaginar conversas que nunca aconteceram. Ela consegue antecipar respostas que nunca foram dadas e criar problemas que talvez jamais existam. E enquanto isso acontece, o coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam tensos e o corpo reage como se tudo aquilo estivesse acontecendo naquele exato momento. É como se a imaginação apertasse um botão dentro de nós e todo o organismo acreditasse que existe um perigo real, mesmo quando estamos sentados em um lugar completamente seguros. Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Você recebe uma mensagem e a pessoa diz apenas: depois preciso conversar com você. Pronto. Em poucos minutos a mente começa a trabalhar sem parar. Será que acontecia alguma coisa? Será que vou perder uma oportunidade? Será que alguém está bravo comigo? E quanto mais o tempo passa, mais possibilidades aparecem. O mais interessante é que muitas vezes, quando finalmente essa conversa acontece, o assunto era simples, sem nenhuma relação com tudo aquilo que imaginamos. Mesmo assim, nós sofremos antes, gastamos energia antes e carregamos um peso enorme por causa de uma história criada dentro da nossa própria cabeça. Quero fazer uma pergunta muito sincera para você. Quantas vezes você sofreu por algo que nunca aconteceu? Pense por alguns segundos. Quantas noites de sono você perdeu imaginando um futuro que acabou sendo completamente diferente? Quantas oportunidades você deixou passar porque tinha medo de fracassar antes mesmo de tentar? Bom dia, Beatriz. Quantas conversas você evitou porque acreditava que seria rejeitado? Quantas vezes a ansiedade fez você viver uma dor antecipada que nunca precisou existir? Existe uma frase que eu gosto de refletir e ela diz muito sobre o tema de hoje. A ansiedade, muitas vezes, faz a gente tentar resolver amanhã usando a energia que precisava para viver hoje. E quando isso acontece, o presente vai ficando vazio. O corpo continua seguindo a rotina, mas a mente está ocupada tentando controlar aquilo que ainda nem aconteceu. Aos poucos deixamos de perceber momentos importantes, deixamos de aproveitar pessoas que amamos, deixamos de sentir alegria nas pequenas coisas, porque estamos ocupados demais, tentando prever o imprevisível.
Talvez enquanto eu estou falando, você esteja pensando: isso acontece exatamente comigo. Ou talvez esteja lembrando de alguém que vive assim. Alguém que parece sempre preocupado, sempre esperando que alguma coisa ruim aconteça, sempre imaginando o pior cenário. E sabe o que torna tudo isso ainda mais difícil? É que quem vive dessa maneira normalmente não escolhe sentir isso. Ninguém acorda de manhã pensando: hoje eu quero passar o dia preocupado. Ninguém faz isso. A ansiedade simplesmente vai ocupando o espaço, muitas vezes de forma silenciosa, até que a pessoa começa a acreditar que viver assim é normal. Mas eu quero compartilhar uma notícia que pode mudar a forma como você olha para tudo isso. A ansiedade não precisa definir quem você é. Ela pode fazer parte da sua experiência em determinados momentos da vida. Mas ela não precisa comandar as suas escolhas, controlar os seus pensamentos ou determinar o seu futuro. Existe uma diferença muito grande entre sentir ansiedade em algumas situações e viver aprisionado por ela todos os dias. E é justamente sobre essa diferença que nós vamos conversar hoje. Ao longo desta live, eu quero caminhar com você para entender por que a mente faz isso. Porque ela insiste em viajar para um futuro que ainda não existe. Como se esse processo afeta nossas emoções, nossos relacionamentos e até o nosso corpo. Mas principalmente o que podemos fazer para recuperar a capacidade de viver o presente com mais equilíbrio e consciência. Não estou aqui para oferecer fórmulas mágicas nem promessas irreais, tá? A vida continuará tendo desafios, incertezas e momentos difíceis. O que pode mudar é a forma como você responde a tudo isso. Então eu quero fazer um convite. Durante essa conversa, procure não ouvir apenas com a intenção de aprender alguma coisa nova. Ouça também com a disposição de olhar para dentro de você. Talvez algumas perguntas despertem lembranças. Talvez algumas histórias façam sentido para a sua própria caminhada. Talvez você perceba hábitos que nunca tinha observado. E se isso acontecer, já terá valido a pena. Porque toda transformação verdadeira começa quando temos coragem de enxergar aquilo que antes passava despercebido. Olá, Adri. Bom dia. No final da nossa conversa, eu espero que você saia daqui com muito mais do que informações. Espero que saia com uma nova perspectiva sobre a sua própria mente, sobre as preocupações que você carrega e sobre a possibilidade real de construir uma relação mais saudável com o futuro, sem deixar de viver plenamente o único momento em que a vida realmente acontece. O agora. Escreve aí, o agora. Você já reparou que algumas pessoas conseguem esconder muito bem o que estão sentindo? Elas sorriem, trabalham, conversam, fazem planos, cumprem compromissos e para quem olha de fora parece que ela está vivendo uma vida completamente normal. Mas existe um mundo inteiro acontecendo dentro delas, que ninguém consegue enxergar. Quero compartilhar uma história que representa a realidade de muitas pessoas. Não importa o nome dessa pessoa, porque enquanto eu conto essa história, talvez você perceba que ela tem muito mais a ver com a sua vida do que você imagina. Era alguém extremamente responsável, daquelas pessoas que sempre faziam tudo certo, que gostavam de manter tudo organizado e que tinham dificuldade em decepcionar os outros. Quem convivia com ela costumava dizer que ela era forte, madura e equilibrada, mas existia um detalhe que quase ninguém conhecia. Antes de qualquer reunião importante,
ela já imaginava que poderia errar. Antes de uma conversa difícil, ela criava dezenas de diálogos diferentes na cabeça. Antes de dormir, revisava mentalmente tudo o que tinha feito durante o dia e ainda tentava prever tudo o que poderia acontecer no dia seguinte. O corpo estava cansado, mas a mente continuava trabalhando como se nunca tivesse autorização para desligar. Com o passar do tempo, isso começou a afetar pequenas coisas do dia a dia. Ela acordava já pensando nos problemas que talvez surgissem. Enquanto tomava café, imaginava dificuldades no trabalho. Durante o trabalho, preocupava-se com questões financeiras. Ao chegar em casa, pensava na saúde da família. Quando finalmente deitava para descansar, a mente encontrava novos motivos para continuar alerta. Era como se existisse uma voz silenciosa dizendo o tempo inteiro que ela precisava prever tudo para evitar qualquer sofrimento. O curioso é que muitos dos cenários que ocupavam horas dos seus pensamentos jamais aconteceram. Algumas reuniões foram tranquilas, algumas conversas terminaram melhor do que ela imaginava. Muitos problemas simplesmente não existiram. Ainda assim, o desgaste emocional já tinha acontecido. Ela havia sentido medo, insegurança, tensão e angústia por acontecimentos que ficaram apenas no campo da imaginação dela. Chegou um momento em que ela começou a acreditar que esse era apenas o seu jeito de ser. Dizia para si mesma que sempre foi preocupada, que sempre pensou demais, que fazia parte da sua personalidade. E quando acreditamos que algo faz parte da nossa identidade, muitas vezes deixamos de procurar uma forma diferente de viver a vida. Afinal, se eu penso que sou assim, por que eu tentaria mudar? Essa é uma armadilha muito comum. Confundimos um padrão aprendido com quem realmente somos. Até que um dia aconteceu algo aparentemente simples. Durante uma conversa, alguém perguntou: há quanto tempo você não vive um dia inteiro sem antecipar problemas? A pergunta parecia fácil, mas a resposta não veio. Ela tentou lembrar da última vez em que conseguiu simplesmente aproveitar um momento sem pensar no que poderia dar errado depois. Não conseguiu encontrar uma lembrança. Foi nesse instante que percebeu que não era apenas uma pessoa organizada ou cuidadosa. Ela estava vivendo um estado constante de antecipação. Escreve aí, antecipação. Essa percepção mudou completamente a forma como ela enxergava a própria vida. Ela começou a notar que muitas decisões eram tomadas não por aquilo que desejava, mas pelo medo que poderia acontecer. Deixava de experimentar oportunidades porque imaginava fracassos. Evitava conversas importantes porque previa conflitos. Adiava sonhos porque acreditava que ainda não estava pronto para vivê-los. E sem perceber estava permitindo que um futuro imaginado tivesse mais influência sobre sua vida do que a realidade que existia diante dos seus olhos. Talvez essa história desperte alguma lembrança em você. Talvez não exatamente igual, mas parecida. Quem sabe você também já deixou de fazer uma viagem porque ficou pensando em tudo o que poderia acontecer durante o percurso. Ou você recusou um convite porque imaginou que não seria aceito pelas pessoas. Ou passou dias preocupado, esperando o resultado de um exame. E quando esse resultado chegou, percebeu que havia sofrido muito mais durante a espera do que você precisava. Essas situações são mais comuns do que imaginamos. Existe um detalhe importante que vale a pena você compreender. A mente não faz isso porque quer destruir a sua paz. Na verdade, ela tenta nos proteger. Em algum momento da nossa história, aprendemos que antecipar perigos poderia evitar sofrimento. O problema começa quando essa tentativa de proteção deixa de ser útil
e passa a ocupar todos os espaços da nossa vida. É como um sistema de alarme extremamente sensível, que dispara mesmo quando não existe uma ameaça real. O objetivo do alarme é proteger a casa. Mas se ela toca o tempo inteiro, se esse alarme ele toca o tempo todo, ninguém consegue descansar. Talvez você nunca tenha olhado para a ansiedade por esse ângulo. Muitas vezes lutamos contra ela, sentimos culpa por estarmos preocupados ou ficamos irritados conosco por pensar demais. Só que antes de mudar qualquer comportamento, precisamos compreender o que está acontecendo dentro de nós. Bom dia, Rosineia. Quando existe compreensão, nasce também a possibilidade de transformação. Não porque tudo ficará perfeito de um dia para o outro, mas porque deixamos de agir no piloto automático. E existe algo muito bonito nesse processo. A pessoa da história começou a perceber que não precisava acreditar em todos os pensamentos que surgiam na sua mente. Essa descoberta foi libertadora. Nem tudo o que pensamos corresponde à realidade. Nem toda preocupação é um aviso verdadeiro. Nem toda previsão merece ser tratada como um fato. Aos poucos ela aprendeu a observar os próprios pensamentos, sem entregar imediatamente o controle da sua vida para eles. Quero que você leve essa reflexão enquanto seguimos juntos aqui. Se a sua mente cria histórias o tempo inteiro, isso não significa que todas elas precisam determinar a forma como você vive. Talvez a mudança não comece tentando controlar cada pensamento, mas aprendendo a reconhecer quando a imaginação está ocupando o lugar da realidade. E essa diferença, por mais simples que pareça, pode transformar profundamente a maneira como você enfrenta a ansiedade todos os dias. Escreve aí. Quero seguir em frente. Existe uma ideia que costuma surpreender muita gente. A ansiedade por si só não é uma inimiga. Eu sei que isso pode soar estranho, principalmente para quem convive com ela todos os dias. Mas vale a pena entender esse ponto antes de qualquer outra coisa. Se hoje você consegue frear o carro quando alguém atravessa a rua de repente, se consegue preparar para uma entrevista de emprego, estudar antes de uma prova ou prestar mais atenção em uma situação de risco, existe um mecanismo dentro de você que ajuda a perceber desafios e mobiliza energia para enfrentá-los. Bom dia, Lourdes. Em certo sentido, sentir ansiedade em algumas situações faz parte do funcionamento normal do ser humano. O problema começa quando esse sistema deixa de responder apenas aos desafios reais e passa a reagir também às histórias que a nossa mente cria. É como se o cérebro tivesse dificuldade para distinguir aquilo que realmente está acontecendo daquilo que estamos imaginando com riqueza de detalhes. Basta um pensamento surgir e em poucos instantes o corpo inteiro pode entrar em estado de alerta. O coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam mais tensos e uma sensação de urgência aparece, mesmo quando nada de concreto está acontecendo naquele momento. Bom dia, Maria. Gratidão. Imagine alguém sentado tranquilamente no sofá da sala. Imagine aí. Não existe nenhum perigo diante dessa pessoa. A casa está silenciosa, tudo parece andar em ordem. De repente ela começa a pensar na possibilidade de perder o emprego. Logo depois, imagina como pagaria as contas. Em seguida pensa que isso poderia afetar a família, os sonhos e o futuro. Em questão de minutos, o corpo já está reagindo, como se aquela sequência de acontecimentos estivesse realmente acontecendo.
Repare que nada mudou no ambiente ao redor. A única coisa que mudou foi o conteúdo dos pensamentos dessa pessoa. É justamente aí que muitas pessoas ficam confusas. Elas dizem: mas eu sei que estou exagerando. Eu sei que talvez isso nem aconteça. Mesmo assim, eu não consigo parar de pensar. Essa experiência é muito comum. Saber racionalmente que um pensamento pode não ser verdadeiro nem sempre faz com que a emoção desapareça imediatamente. Por isso, não adianta simplesmente dizer para alguém ansioso: pare de pensar nisso. Se fosse tão simples, provavelmente ninguém sofreria com ansiedade. Talvez você já tenha percebido como a mente gosta de completar espaços vazios. Quando não temos todas as informações sobre uma situação, muitas vezes criamos explicações por conta própria. Se alguém demora para responder uma mensagem, imaginamos que fizemos algo errado. Se o chefe diz que quer conversar amanhã com você, você já começa a imaginar problemas. Se sentimos um sintoma físico diferente, já pensamos na pior possibilidade. Bom dia, Maria. Gratidão. A mente tenta preencher a incerteza com histórias. O desafio é que essas histórias costumam seguir o caminho do medo e não necessariamente a realidade. O mais interessante é que isso acontece porque o cérebro foi moldado ao longo da evolução para prestar muito atenção aos possíveis perigos. Em outros tempos, perceber rapidamente uma ameaça aumentava as chances de sobrevivência. Hoje, embora a realidade tenha mudado em muitos aspectos, esse mecanismo continua existindo. Só que em vez de reagir apenas a um perigo físico imediato, ele também pode ser ativado por preocupações, por expectativas e interpretações que fazemos sobre o nosso futuro. Isso não significa que toda preocupação seja desnecessária. Existem situações em que pensar no futuro é saudável e útil. Planejar uma viagem, organizar as finanças, preparar uma apresentação ou cuidar da saúde exige um olhar para frente. Isso é normal. A diferença está no propósito. Escreve aí, propósito. Planejamento leva à ação. A ansiedade excessiva, por outro lado, muitas vezes mantém a pessoa girando em círculo nos mesmos pensamentos, sem encontrar uma solução concreta. Ela pensa muito, mas avança pouco. É como correr uma esteira. Existe esforço, existe desgaste, existe cansaço, mas não existe deslocamento. Talvez você reconheça esse padrão na sua própria vida. Quantas vezes você passou horas tentando prever todos os cenários possíveis antes de tomar uma decisão? Quantas vezes você acreditou que se pensasse o suficiente, conseguiria eliminar completamente os riscos da sua vida? Existe uma ilusão muito comum que pensar mais nos dará controle absoluto sobre o futuro. Só que a vida nunca funcionou dessa maneira. Sempre existirão situações que fogem do nosso controle. E tentar controlar tudo costuma aumentar ainda mais a sensação de insegurança. Há uma reflexão que gosto de compartilhar porque ela muda a forma como enxergamos esse processo. Pensamentos não são fatos. Escreve aí, pensamentos não são fatos. Alguns refletem a realidade com bastante precisão. Eles são eventos da mente. Outros representam medos, hipóteses, lembranças ou interpretações. Quando começamos a acreditar que todo pensamento merece ser tratado como verdade, entregamos a direção da nossa vida para qualquer ideia que apareça.
Em contrapartida, quando aprendemos a observar os pensamentos com mais consciência, criamos um espaço entre aquilo que pensamos e a forma como escolhemos agir. Perceba como isso faz diferença. Se surge o pensamento, eu vou fracassar, existe uma grande diferença entre aceitá-lo imediatamente como uma certeza ou reconhecê-lo apenas como um pensamento que apareceu, como um evento na sua mente. Essa pequena mudança de perspectiva pode reduzir o poder que determinadas ideias exercem sobre nós. Não significa ignorar os desafios, nem viver de forma inconsequente. Significa desenvolver a capacidade de responder aos pensamentos, em vez de simplesmente reagir a eles. Quero que você guarde uma imagem simples. Imagine que sua mente seja um céu e que cada pensamento seja uma nuvem passando. Algumas nuvens são leves, outras são carregadas. Algumas permanecem por mais tempo, outras desaparecem rapidamente. O céu não precisa lutar contra cada nuvem para continuar sendo céu. Da mesma forma, você não precisa travar uma batalha contra cada pensamento que surge na sua mente para continuar vivendo de acordo com seus valores e objetivos. Essa percepção pode parecer sutil, mas representa um passo importante para construir uma relação mais saudável com a ansiedade e com a própria mente. Há uma característica da ansiedade que costuma passar despercebida. Ela raramente chega dizendo claramente: estou aqui. Na maioria das vezes, ela entra de forma silenciosa, se mistura com a rotina e acaba sendo confundida com um traço da personalidade. A pessoa acredita que apenas pensa demais, que é muito responsável, muito cuidadosa ou muito perfeccionista. Só depois de algum tempo ela percebe que aquilo já não é apenas um jeito de ser. É um estado constante de tensão que começou a ocupar espaço demais na vida dela. Talvez você nunca tenha parado para observar como a ansiedade se manifesta em pequenos detalhes do dia. Nem sempre ela aparece em momentos intensos. Muitas vezes ela está presente nas situações mais comuns. Você acorda pela manhã e antes mesmo de colocar os pés no chão, sua cabeça já começou a listar tudo o que pode dar errado nas próximas horas. Enquanto você toma café, já está resolvendo mentalmente problemas que ainda nem existem. Durante o almoço, em vez de sentir o sabor da comida, você continua preso em pensamentos sobre compromissos futuros. Quando você percebe, o dia passou, mas a mente quase nunca esteve realmente presente em nenhum momento. Existe também aquele hábito de revisar tudo o que foi dito em uma conversa. Talvez você já tenha vivido isso. A conversa termina, a outra pessoa vai embora, mas a sua mente continua ali. Você começa a lembrar de cada frase, tentando descobrir se falou alguma coisa errada, se foi mal interpretado ou se deveria ter respondido de outra forma. Quanto mais você pensa, mais dúvidas aparecem. O que antes era apenas uma conversa simples, acaba se transformando em horas de preocupação desnecessária. Outra situação muito comum que acontece quando surge uma decisão importante. Em vez de analisar as possibilidades e escolher um caminho, a mente tenta encontrar uma garantia absoluta de que tudo dará certo. Como essa garantia quase nunca existe, a decisão vai sendo adiada. Bom dia, Shirley. A pessoa espera o momento perfeito, a certeza completa, a ausência total de medo. Só que esse momento difícil, ele chega. Enquanto espera, oportunidades passam. Projetos ficam parados e sonhos permanecem apenas na sua imaginação.
Há pessoas que convivem com outro sinal bastante conhecido. Elas conseguem estar em um ambiente tranquilo, mas nunca conseguem relaxar completamente. Mesmo quando tudo parece estar bem, existe uma sensação de que precisam continuar vigilantes. É como se uma parte da mente dela dissesse o tempo inteiro que baixar a guarda pode ser perigoso. O resultado é um desgaste enorme, porque o corpo nunca encontra um descanso verdadeiro. O sono também costuma revelar muito sobre o que está acontecendo dentro de nós. Quantas pessoas conseguem dormir por cansaço, mas não conseguem descansar de verdade, porque a mente continua ativa durante a noite? Algumas demoram para pegar no sono porque os pensamentos não param. Outras acordam várias vezes pensando nas responsabilidades do dia seguinte. Existem ainda aquelas que despertam antes do horário habitual, já sentindo uma inquietação difícil de explicar. O corpo esteve na cama, mas a mente passou a noite inteira trabalhando. E vale a pena observar outro comportamento que parece inofensivo, mas pode consumir muita energia. É a necessidade constante de imaginar todos os cenários possíveis antes de qualquer situação. A pessoa acredita que, se pensar o suficiente, conseguirá evitar qualquer surpresa. Então elas ensaiam conversas, elas preveem reações. Elas criam estratégias para acontecimentos que talvez nunca ocorram na vida delas. No fim, chega ao momento real emocionalmente exausta antes mesmo de tudo começar. Existe ainda um detalhe que poucas pessoas associam à ansiedade: a dificuldade de aproveitar momentos felizes. Parece contraditório, mas faz muito sentido. Imagine alguém viajando para um lugar que sempre sonhou conhecer. Em vez de simplesmente aproveitar a paisagem, a mente já está preocupada com a volta, com o trabalho acumulado, com algum imprevisto que possa acontecer durante a viagem, ou alguém comemorando uma conquista importante, e poucos minutos depois, já pensando no medo de perder tudo que acabou de conquistar. É como se a alegria nunca pudesse permanecer por muito tempo, porque sempre existe uma preocupação esperando para ocupar o seu lugar. Talvez enquanto conversamos aqui, você esteja identificando algumas dessas situações na sua própria vida. E eu quero te dizer uma coisa importante. Reconhecer esses sinais não significa colocar um rótulo em si mesmo, nem concluir que qualquer preocupação é um problema. Todos nós sentimos ansiedade em determinados momentos. A diferença está em perceber quando ela deixa de ser uma reação passageira e passa a influenciar praticamente todas as áreas da nossa vida. Existe uma pergunta que gosto de fazer porque ela costuma gerar uma reflexão profunda. Há quanto tempo você não vive um dia inteiro sem sentir que a sua mente está sempre alguns passos à frente do presente? Não estou falando de esquecer responsabilidades ou deixar de planejar o futuro. Estou falando da capacidade de viver uma conversa enquanto está conversando, de fazer uma refeição enquanto está comendo, de brincar com o seu filho prestando atenção naquele momento, de assistir a um pôr do sol sem que a cabeça esteja ocupada por problemas imaginários, de assistir aqui esta live sem que a mente esteja em outro lugar. Quando começamos a perceber esses padrões, algo muito importante acontece. Deixamos de acreditar que tudo isso faz parte apenas da nossa possibilidade ou da nossa personalidade e passamos a enxergar comportamentos que podem ser compreendidos e transformados.
Essa mudança de perspectiva abre espaço para uma pergunta ainda mais poderosa. Se esses padrões foram aprendidos ao longo da vida, será que também podemos aprender uma forma diferente de lidar com eles? É exatamente essa possibilidade que começamos a explorar a partir de agora. Porque toda transformação verdadeira começa quando deixamos de viver no automático e passamos a observar com honestidade e sem julgamento aquilo que está acontecendo dentro de nós. Escreve aí, eu quero aprender isso. Imagine que alguém lhe entregasse um controle remoto capaz de avançar o filme da sua vida. Imagine aí. A curiosidade falaria mais alto. Você apertaria um botão para ver como será a próxima semana, depois o próximo mês, depois os próximos anos. Agora imagine que sempre que surgisse uma cena difícil, você pudesse parar o filme, voltar, assistir novamente e criar dezenas de versões diferentes daquele mesmo momento. Depois de algumas horas fazendo isso, provavelmente você estaria completamente exausto, mesmo sem ter vivido nenhuma daquelas situações. De certa forma, é exatamente isso que acontece. É isso que a ansiedade costuma fazer. Ela nos prende em um futuro imaginado e nos convence de que precisamos assistir ao mesmo filme repetidas vezes para estarmos preparados. Só que existe uma armadilha muito sutil nesse processo. A mente acredita que se conseguir prever todos os problemas possíveis, ela conseguirá evitar a dor. Parece lógico, não parece? Afinal, quem não gostaria de se proteger? O problema é que a vida nunca entrega todas as respostas antecipadamente. Por mais que tentamos calcular cada detalhe, sempre haverá algo inesperado. E quanto mais tentamos controlar aquilo que não pode ser controlado, maior costuma ser a sensação de insegurança. Talvez você já tenha percebido isso em algum momento da sua vida. Você passa horas pensando em uma reunião importante, imaginando perguntas difíceis, reações negativas e situações constrangedoras. O dia finalmente chega, a reunião acontece e quase nada daquilo se confirma. E mesmo assim, o desgaste emocional já foi pago antecipadamente. O curioso é que, em vez de perceber esse padrão, muitas pessoas concluem que precisariam se preocupar para que tudo desse certo. E sem perceber, fortalecem um ciclo que se repete continuamente. É como carregar um guarda-chuva enorme todos os dias porque talvez chova. Em alguns momentos, ele realmente será útil. Mas imagine caminhar anos segurando um peso desnecessário apenas porque existe uma pequena possibilidade de chuva. Aos poucos, o problema deixa de ser o clima e passa a ser o cansaço provocado pelo esforço constante de carregar aquilo que nem sempre era necessário. Outra armadilha muito comum aparece quando confundimos quando confundimos preparação com preocupação. Bom dia, TFS. Preparar significa olhar para uma situação e perguntar o que pode ser feito agora. Preocupar-se excessivamente significa permanecer preso em pensamentos que não geram nenhuma ação concreta para você. Essa diferença muda tudo. Escreve aí, essa diferença muda tudo. Quando você se prepara, você termina a tarefa com uma sensação de clareza. Quando apenas se preocupa, normalmente você termina ainda mais cansado e com a impressão de que nada foi resolvido.
Pense em quantas vezes você tentou resolver hoje um problema que talvez aconteça daqui a vários meses. Enquanto isso, deixou de dar atenção a uma conversa importante. Você adiou um momento de descanso ou perdeu a oportunidade de aproveitar algo bom que estava acontecendo diante de você. A ansiedade faz exatamente isso. Ela troca o que é real pelo que é possível. E aos poucos aquilo que é possível começa a ocupar mais espaço do que aquilo que está realmente acontecendo. Existe também um detalhe interessante sobre a imaginação humana. Ela raramente cria apenas um problema. Um pensamento costuma chamar outro. Você imagina uma dificuldade e logo depois pensa nas consequências para a família. Em seguida você imagina como isso pode afetar os seus sonhos, a sua autoestima e o seu futuro. Em poucos minutos, uma ideia inicial se transforma em uma sequência enorme de acontecimentos que nunca saíram da sua cabeça. É como uma pequena bola de neve que continua crescendo enquanto você desce a montanha. O mais curioso é que quase nunca fazemos o caminho contrário. Dificilmente, nossa mente cria uma sequência automática de possibilidades positivas com a mesma intensidade. Ela não costuma pensar espontaneamente que uma oportunidade inesperada pode surgir, que alguém pode oferecer ajuda ou que uma solução criativa pode aparecer. Isso nos mostra que a ansiedade não é apenas uma antecipação do futuro. Muitas vezes, ela é uma antecipação seletiva, voltada principalmente para aquilo que tentamos ou para aquilo que tememos. Quando esse padrão se instala por muito tempo, a pessoa começa a acreditar que viver em alerta é uma demonstração de responsabilidade. Ela sente que relaxar seria um risco. Como se baixar a guarda significasse perder o controle da própria vida. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais tempo permanecemos nesse estado de vigilância permanente, menos energia sobra para tomar boas decisões, para cultivar relacionamentos saudáveis e perceber oportunidades. Há uma frase que gosto de compartilhar porque ela resume muito bem esse processo. A preocupação excessiva não esvazia o sofrimento de amanhã. Ela esvazia a força que você precisa hoje. Pense nisso por um instante. Cada minuto gasto tentando controlar um futuro imaginário é um minuto que deixa de ser investido naquilo que realmente pode transformar a sua realidade no presente. Quero que você faça uma reflexão muito sincera. Quantas vezes a sua mente prometeu que se você passasse só mais um pouco, se você pensasse mais um pouquinho, finalmente encontraria paz? Quantas vezes isso realmente aconteceu com você? Na maioria das vezes, quanto mais alimentamos esse ciclo, mais ele cresce. Não porque somos fracos, mas porque a mente aprende que sempre haverá mais um cenário para analisar. Mais uma possibilidade para investigar e mais um detalhe para controlar. A boa notícia é que perceber essa armadilha já representa um passo importante. Quando você entende que existe uma diferença entre cuidar do futuro e viver aprisionado por ele, começa a recuperar algo extremamente valioso: a liberdade de escolher onde colocar sua atenção. O futuro merece julgamento, ele merece planejamento, mas não merece roubar completamente a beleza do presente. Afinal, por mais que você tente viver o amanhã hoje, a única vida que realmente está acontecendo continua sendo esta, exatamente neste momento. Escreve aí: eu vivo no presente. Existe um preço que quase ninguém percebe quando vive ansioso por muito tempo. Esse preço não aparece de uma vez. Ele não chega fazendo barulho. Pelo contrário, vai sendo cobrado aos poucos, em pequenas parcelas,
até que um dia a pessoa olha para trás e percebe quanto da sua vida ela deixou de viver. A ansiedade não costuma roubar apenas a tranquilidade. Muitas vezes, ela rouba experiências, oportunidades, relacionamentos e até momentos que jamais poderão ser recuperados. Pense em uma criança chamando o pai ou a mãe para brincar. Ela quer mostrar um desenho. Ela quer contar uma história ou simplesmente dividir alguns minutos de alegria com você. O adulto está ali fisicamente, respondendo algumas palavras, sorri de vez em quando, mas por dentro continua preso aos problemas do trabalho, às contas que precisam pagar, ou às preocupações com o futuro. A criança acredita que passou aquele tempo ao lado da pessoa que ama. Mas quem estava ali de verdade? O corpo estava presente, a mente não. Isso acontece com muito mais frequência do que imaginamos. Podemos estar em um jantar especial, durante uma viagem ou uma comemoração de aniversário, ou vivendo um momento importante da nossa vida. E ainda assim, não conseguimos sentir plenamente o que está acontecendo, porque a nossa atenção foi sequestrada por preocupações. O presente continua acontecendo, mas nós deixamos de experimentá-lo por inteiro. Há também um impacto silencioso nos relacionamentos. Quando alguém vive constantemente preocupado, muitas vezes se torna menos disponíveis emocionalmente. Ela escuta, mas não consegue prestar atenção. Ela conversa, mas continua pensando em outra coisa. Ela está ao lado da pessoa, a pessoa que ama, mas parece distante. Quem convive percebe essa ausência, mesmo sem conseguir explicar exatamente o motivo. Aos poucos surgem mal-entendidos, afastamentos e sensações de que existe uma barreira invisível impedindo uma conexão mais profunda com a outra pessoa. No trabalho, esse desgaste também pode aparecer de maneiras diferentes. Algumas pessoas passam tanto tempo antecipando erros que demoram para agir. Outras revisam inúmeras vezes uma tarefa porque têm medo de que algo esteja errado. Existem ainda aquelas que evitam assumir novos desafios porque imaginam que não serão capazes. O resultado é frustrante, porque o potencial continua existindo, mas acaba ficando escondido atrás do receio constante de falhar. O corpo também costuma dar sinais quando permanece em estado de alerta por muito tempo. O cansaço parece nunca ir embora completamente. A qualidade do sono pode diminuir. A concentração fica mais difícil. Algumas pessoas relatam tensão muscular frequente. Outras pessoas percebem irritabilidade ou dificuldade para relaxar, mesmo durante momentos de descanso. Esses sinais não significam necessariamente que toda manifestação física seja causada pela ansiedade, mas mostram como a mente e o corpo estão profundamente conectados. Quando os sintomas são persistentes ou intensos, é importante buscar uma avaliação médica para compreender o que está acontecendo com você. Existe ainda um custo que considero um dos mais dolorosos. A ansiedade pode fazer a pessoa perder a confiança em si mesma. Como está sempre imaginando problemas, ela começa a acreditar que não será capaz de enfrentá-los. Aos poucos, ela deixa de enxergar a própria história. Esquece quantas dificuldades já superou, quantas decisões importantes tomou e quantas vezes encontrou soluções que antes pareciam impossíveis. A mente fica tão ocupada prevendo ameaças que deixa de lembrar da própria capacidade de adaptação.
Talvez você conheça alguém que sempre diz: eu não dou conta. Quando olhamos a história dessa pessoa, percebemos que ela enfrentou perdas, mudanças, desafios profissionais e situações extremamente difíceis. Mesmo assim, continua acreditando que não conseguirá lidar com o próximo problema. Veja como isso é louco. Isso acontece porque a ansiedade costuma ampliar a percepção do risco e diminuir a percepção dos próprios recursos. É como olhar para uma montanha usando uma lente que aumenta o tamanho do obstáculo e reduz a força que existe dentro de você. Há uma imagem que gosto muito de usar. Imagine que você está carregando uma mochila. No início ela está leve. Depois alguém coloca uma pedra pequena dentro dela. E você continua caminhando sem grandes dificuldades. Mais tarde colocam outra pedra, depois mais uma e mais outra. Como esse peso foi aumentado aos poucos, você se acostuma a carregá-lo. Você só percebe quando está cansado quando alguém retira a mochila das suas costas. Muitas pessoas vivem exatamente assim. Estão tão acostumadas com a preocupação constante que nem lembram mais como é viver com clareza. E talvez essa seja a reflexão mais importante deste momento. Você merece viver uma vida em que a paz não seja uma visita rara para você. Você merece experimentar dias em que a mente não esteja ocupada tentando controlar tudo o tempo inteiro. Você merece olhar para quem ama com presença, realizar seu trabalho com mais clareza e descansar sem sentir que precisa permanecer em vigilância permanente. Isso não significa que todos os problemas desaparecerão da sua vida. A vida continuará apresentando desafios, mudanças e incertezas. A diferença está em não permitir que a preocupação antecipada faça você sofrer várias vezes pelo mesmo acontecimento. Bom dia, Jane. Porque existe um sofrimento que pertence à realidade. E existe outro sentimento, outro sofrimento que é criado pela imaginação. Quando aprendemos a distinguir um do outro, recuperamos uma parte importante da nossa energia emocional. Talvez enquanto você me escuta, você esteja percebendo que o maior prejuízo da ansiedade não é apenas sentir medo do futuro, é deixar de viver plenamente aquilo que o presente ainda tem para oferecer. E essa consciência pode ser o começo de uma mudança muito profunda. Afinal, quando enxergamos com clareza o preço que estamos pagando, começamos a perguntar se realmente queremos continuar fazendo esse mesmo investimento emocional todos os dias. É dessa pergunta sincera que muitas transformações começam a nascer. Agora eu quero te propor algo diferente do que fazemos aqui. Em vez de apenas refletir sobre tudo o que vimos, eu quero te convidar a experimentar um pequeno deslocamento de consciência enquanto você me escuta. Não é nada complicado, não exige nenhum esforço, mas pode revelar muito sobre a forma como a sua mente tem funcionado no dia a dia. Você topa? Coloca aí, eu topo. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando entender a ansiedade de forma teórica que esquece de observar como ela se manifesta no momento presente. Então me responde mentalmente, com sinceridade. Neste exato momento, qual é o pensamento que mais ocupa a sua atenção?
Não precisa forçar uma resposta, apenas observe. Pode ser uma preocupação com algo que ainda vai acontecer, uma lembrança do passado ou até mesmo uma sensação difusa de inquietação sem um motivo claro. O simples fato de observar isso já começa a mudar a relação que você tem com o que está sentindo. O mais interessante é que quando paramos para olhar com calma, percebemos que nem sempre existe um grande problema acontecendo agora. Muitas vezes o que existe é uma mente acelerada tentando resolver situações que ainda não chegaram. Isso cria uma espécie de distorção, como se o presente não fosse suficiente e precisássemos constantemente sair dele para encontrar respostas em outro lugar. Quero te propor uma reflexão simples, mas muito poderosa. Quando você sente ansiedade, o que exatamente está acontecendo no momento real? Não no cenário que a mente está criando para você, mas no instante presente, no aqui e agora. Você está sentado, de pé, em um ambiente seguro, respirando, vivendo algo que neste momento específico não exige uma ação imediata de emergência. E mesmo assim, internamente, pode existir uma sensação de urgência, como se algo precisasse ser resolvido agora. Essa diferença entre o que está acontecendo de fato e o que está sendo imaginado é um ponto central para compreender a ansiedade. Isso não significa ignorar responsabilidades ou fingir que problemas não existem. Significa apenas reconhecer que a mente está ampliando a realidade, além do que está realmente presente. Talvez você já tenha passado por algo assim. Você está em um momento tranquilo e, de repente, surge um pensamento sobre algo que precisa ser resolvido amanhã. Em poucos segundos, o corpo já muda. A respiração fica um pouco mais curta e o peito pode ficar mais apertado. A mente começa a acelerar. O curioso é que nada mudou no ambiente ao seu redor. A única mudança foi interna. Isso mostra o quanto os pensamentos influenciam diretamente a forma como sentimos o mundo. Agora imagine se, em vez de ser levado automaticamente por esses pensamentos, você pudesse reconhecê-los como eventos passageiros na sua mente. Não como ordens, não como previsões absolutas, mas como pensamentos que aparecem e desaparecem. Isso não elimina a ansiedade de imediato, mas cria um espaço importante entre você e aquilo que você está sentindo. Bom dia, Benedita. E esse espaço é onde começa a liberdade de escolha. Quero te propor um exercício de reflexão. Não precisa fechar os olhos, nem fazer nada específico. Apenas acompanhe mentalmente. Quando surge uma preocupação, pergunte a si mesmo: isso está acontecendo agora? Ou é algo que estou imaginando que pode acontecer? Essa pergunta simples não tem o objetivo de negar o futuro, mas de trazer clareza sobre onde você está colocando a sua atenção. Em muitos casos, você vai perceber que está sofrendo no presente por algo que ainda não existe no presente.